jovens, todos bem? Espero que sim. Então, hoje o nosso estudo é sobre direitos e deveres. E antes da gente iniciar, vou fazer a prece para a gente poder levar o nosso pensamento, tá bem? Jesus, nosso irmão, nosso mestre, Luiz Sérgio, nosso patrono, abençoe o nosso estudo, abençoe cada jovem, cada evangelizador, que a gente possa aprender sempre mais sobre os ensinamentos de Jesus para a nossa evolução. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, nós não nascemos para viver sozinhos, né? Deus fez o homem que eu digo somos todos nós, para viver em sociedade. Às vezes você pode achar, fica lá, eu gosto de ficar sozinho, trancado no meu quarto, ouvindo música, sem contato com ninguém. Então, em alguns momentos é até legal você ficar sozinho, mas viver sozinho não é legal, não é mesmo? Então, no Livro dos Espíritos, na parte da lei de sociedade, a espiritualidade nos diz que nós temos a necessidade de viver em sociedade para que a gente possa progredir. E nós só vamos conseguir alcançar aí a virtude, né, a perfeição espiritual, tendo contato com outras pessoas. Nós não nascemos perfeitos. Às vezes, o que falta em mim tem no meu próximo. E é exatamente convivendo com ele que eu vou aprender, que eu vou melhorar, e ele também. Né? Por mais difícil que seja aí nessa convivência, da gente aceitar o outro, aceitar as diferenças do outro, conviver com o outro, esse é o único caminho para a nossa evolução. E é vivendo em sociedade que nós vamos descobrir quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres, beleza? Então, nós vamos ver aqui qual é a definição de direitos e deveres, né? Direitos e deveres são normas, escritas ou não, para a convivência entre grupos de qualquer tamanho ou tipo que estabeleçam as obrigações e os direitos dos indivíduos. Né? Como nós vamos falar agora dos nossos direitos, direito é tudo aquilo que é garantido à pessoa por razão da lei ou dos hábitos sociais, como, por exemplo, estudar é um direito. Mas você pode pensar, Letícia, eu vou para a escola praticamente obrigada pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha avó, pela minha tia. Isso para mim é um dever. Então, imagina só que você quisesse muito poder estudar, poder aprender a ler, poder aprender a escrever e não conseguisse por não ter onde ou condições de estudar. Então, aqui no Brasil, estudar é um direito. Então, pai, a mãe, a avó, a tia tem o direito de matricular você numa escola pública e você sempre vai ter um lugar para poder estudar porque é um direito seu. E um outro direito que nós temos é o direito à vida. Então, você poder viver, né, estar aqui encarnado para ter experiências, para aprender e evoluir, é um direito seu e ninguém pode tirar a vida de ninguém, tá bem? Um outro direito que nós temos é a liberdade de religião. Né? Nós moramos num país laico, um país onde não existe uma religião imposta, onde as pessoas têm o direito de escolher a religião que quiser seguir, aquela religião que faz aquela pessoa se sentir bem. Né? E todos nós deveríamos viver em paz e harmonia e felizes com isso, certo? Certo, só que não é bem isso que acontece. Muitas religiões, principalmente as de matriz africana, são alvos de intolerância religiosa. Jesus nos ensinou que devemos respeitar o próximo, né? Então, independente da fé daquela pessoa, nós devemos respeitá-lo. Se ela é feliz com a religião A e você é feliz com a religião B, tudo bem. O importante é ter respeito e fazer bem ao próximo. E um outro direito que nós temos é o direito de cuidar da nossa saúde em um hospital público. A gente poder utilizar um hospital público para cuidar da nossa saúde é um direito. E por quê? Porque ali dentro dos impostos que os pais de vocês pagam e que um dia vocês também vão pagar quando vocês estiverem trabalhando, vocês recebem o direito de utilizar os hospitais públicos para cuidar da saúde. Então, se acontecer alguma emergência, é um direito seu ser cuidado em um hospital público. Bom, agora nós vamos falar um pouco dos nossos deveres, né? A definição de deveres é que é uma regra imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes ou pela própria consciência. São as obrigações de uma pessoa, como, por exemplo, respeitar o próximo. Nós devemos respeitar a outra pessoa independente do seu sexo, idade, nacionalidade e origens culturais. Jesus não falou, amai os vossos inimigos? Então, até aquelas pessoas que a gente não gosta muito, às vezes nem teve briga, nem é inimigo, vocês apenas não vão com a cara um do outro, né? Você não precisa amar essa pessoa, mas você precisa respeitar ela, porque é algo que a gente precisa ter com todo mundo, tá bem? Um outro dever nosso é de cuidar do nosso planeta, né? Todos nós temos o dever de defender e preservar o ambiente em que vivemos para as presentes e para as futuras gerações. Então, nada de jogar lixo na rua.
Ah, mas é só um papelzinho de bala, não vai dar em nada. Então, de papelzinho em papelzinho, um bueiro entope quando chove. Aí a rua alaga e fica difícil passar a pé, fica difícil passar de carro. É ruim pra gente, é ruim pro próximo. Um outro exemplo, né? Depois da pandemia, domingão de sol, partiu praia. Aí chega lá, não dá nem pra pisar na areia de tanto lixo. No mar tá a mesma coisa. Aí não dá, né? Nós devemos cuidar do nosso meio ambiente, porque além de ser um dever a gente cuidar dele, ele também é um direito nosso que ajuda na nossa qualidade de vida. Tá certo? Um outro dever que nós temos é ajudar nas tarefas de casa, né? Todos nós devemos ajudar na tarefa de casa, seja menina, seja menino, né? Uma loucinha, um quarto, passar uma vassoura na casa, tirar ali um pó do armário, né? Além de deixar a casa limpa e um ambiente agradável, ainda ajuda o responsável, né? Que está trabalhando e quando chega em casa cansado, não tem tanta coisa para fazer porque você ajudou. E um outro dever que nós temos é de respeitar o nosso responsável, nossos pais, né? Seja a nossa avó, nossa tia, enfim. É um dever, né? Qual é o primeiro lugar que a gente aprende sobre os nossos direitos e deveres? É na nossa casa. A gente começa aprendendo a respeitar os nossos pais ou qualquer outra pessoa que seja responsável pela gente. Lá no início do estudo, eu comentei que a espiritualidade disse que nós temos a necessidade de viver em sociedade para poder progredir, para poder evoluir, né? E o primeiro contato que nós temos com a sociedade é na nossa família. Os que moram ali na mesma casa, no mesmo quintal, os nossos avós, nossos tios, nossos primos, mãe, pai, enfim. São essas pessoas responsáveis pela gente que estão aqui nessa encarnação, né, nessa oportunidade que a gente está vivendo na Terra, que de alguma forma, né, que a gente tem que fazer essa troca de aprendizado com eles e a gente deve sim o respeito. Bom, agora para finalizar, vou passar um vídeo para vocês que fala mais sobre os nossos direitos e deveres, tá bem? Sejam todos bem-vindos. Nossa história é sobre cidadania. O primeiro grupo no qual vivemos é a família. E o grupo de diversas famílias juntas forma a nossa sociedade. Para tudo funcionar em harmonia, é importante que todos tenham direitos e cumpram deveres, evitando prejudicar o outro. Isso é cidadania. Algum de vocês consegue dar um exemplo de cidadania? Deixa eu ver, professora. Nós temos o direito de ter ruas limpas, mas também o dever de jogar o lixo na lixeira, certo? Muito bem, Mônica. Senão, o que seria da nossa cidade? Alguém tem mais algum exemplo? Já sei! Nós temos o direito de ter segurança no trânsito, mas devemos respeitar os semáforos, senão... Já pensou quantos acidentes aconteceriam? E nós temos direito à educação, mas o dever de sempre respeitar os professores. Senão, o que seria de nosso futuro? Assim como muitas outras atitudes que tornam você um bom cidadão. Quando todos conhecem seus direitos e cumprem bem seus deveres, ajudamos a construir uma sociedade menos desigual e mais justa. Boa! Verdade! Então, jovens, esse foi o nosso estudo de hoje. Claro que temos muito mais direitos e muito mais deveres do que os que eu mencionei aqui ou dos que apareceram no vídeo. E não dá para falar todos, que senão o estudo ia ficar muito grande, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem com Deus e que o Luiz Sérgio abençoe vocês. Até a próxima!